Fala, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui de uma maneira diferente, porque eu acredito que essa maneira de nós estudarmos assim, com o meu quadradinho aqui bem próximo de vocês, é bem melhor, porque nós vamos falar hoje um pouco sobre as ligações químicas e como elas são representadas. Então, esse vídeo vai estar disponível para vocês, mas eu também farei a videoaula como de costume, beleza? Então, chega junto que a nossa aula agora vai começar. Pega a sua apostila, tá bom? Já pega a apostila, pega aí a tua tabela periódica, pega também aí, ó, tua água, beleza? Eu já estou aqui com a minha água. Pega a sua tabela periódica que você vai estar usando, tá? No decorrer da nossa aula e pega a apostila também. Essa é a nossa aula número 2, tá, gente? A nossa aula número 1 nós vimos na semana passada. Nós comentamos ali na nossa aula de número 1 que nós vamos ter o que? A diversidade da matéria. A matéria ela é muito diversa e ali na nossa aula número 1 você deve assistir. Se você não assistiu, vai lá no feed do nosso colégio, ali no YouTube, e já acessa a primeira aula. Então, a primeira aula, o prof. aí falou para vocês sobre o quê? O prof. falou para vocês sobre a diversidade que essa matéria tem e a constituição dessa matéria, ou seja, nós vamos encontrar aí muitos elementos químicos, onde esses elementos químicos formam substâncias, eles não estão dispersos na natureza, porém, o prof. explicou lá para vocês que existe uma galerinha e essa galerinha aí, elas poderiam ali, foram encontrados sozinhos na natureza. A galera que eu estou me referindo são nada mais nada menos que os nossos gases nobres, beleza? Então, os nossos gases nobres, como eu falei para vocês na primeira aula, eles estão presentes ali em um grupo da tabela periódica. E esses gases nobres, eles não precisam de maneira nenhuma se unir com ninguém, porque eles já têm ali as suas características, então eles já predominam ali dentro de um ambiente por si só. Então, eles não precisam de nenhum outro elemento químico para formar aí uma nova substância, belezinha? Então, se você não sabe ainda onde está localizado os elementos da tabela periódica, gente, estão localizados ali no grupo 18, o último grupo da nossa tabela periódica. E aí nós temos o hélio, nós temos o neônio, nós temos o argônio, o criptônio, o xenônio e por aí vai, tá bom, gente? Então, esses são os elementos fundamentais que vocês precisam saber para a nossa aulinha de hoje, beleza? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos começar aí o contexto. Eu finalizei a aula de vocês número 1, falando que entre essas ligações entre metais e não metais, nós vamos ter uma constituição e tipos de ligações. Que são elas? Ligações covalentes, ligações metálicas e ligações iônicas. Então, no decorrer das nossas aulas, nós estaremos vendo aí quais esses tipos de ligações, beleza? Então, vamos aqui para o nosso próximo slide, que de fato é a nossa aula de hoje. Como falei para vocês, nós teremos aí o que? Ligações entre metais ou não metais. Lá na aula onde eu expliquei para vocês essa divisão de quem recebe elétrons e quem aí doa esses elétrons, e é a partir disso que nós temos a formação de ligações químicas, e a formação dessas ligações estão inseridas aí a ligação covalente, a ligação iônica e a ligação metálica, tá bom? Essas três ligações que nós vamos ter aqui são as três ligações que nós iremos abordar a partir de agora, beleza? Lá na apostila de vocês, na página de número 4, é isso mesmo, na página de número 4, nós daremos início aqui à ligação covalente. Então, especificamente, a ligação covalente, ela é o que, pessoal? Ah, professor, não sei, o que o senhor está falando? São ligações químicas. Nós estamos falando de ligações químicas que ocorrerão entre esses átomos, tá bom? Então, uma ligação covalente, gente, ela ocorre como, prof? Uma ligação covalente, ela ocorre entre átomos de elementos, o que? Esses elementos que tendem a receber elétrons, em geral, não metais. Então, uma ligação covalente, ela só vai ocorrer quando nós vamos ter esses átomos, e esses átomos de elementos, eles vão ter tendência
a receber elétrons, ou seja, eles vão ter tendência aí a compartilhamento de elétrons. Então, não esqueçam dessa palavra. A ligação covalente, ela compartilha elétrons entre os átomos, ou seja, esse compartilhamento que nós vamos ter de elétrons da camada de valência dos átomos envolvidos, eles vão formar o quê? Pares eletrônicos. Então, eles vão compartilhar, por exemplo, nós vamos ter aí a formação de um elemento químico, de uma substância. Então, nós vamos ter dois átomos. Esses dois átomos, eles terão aí tendência em quê? Em compartilhar esses elétrons para adquirirem a estabilidade. Lembram dessa palavra? Eu falei muito com vocês sobre estabilidade na aula anterior. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de elementos de átomos, ou seja, átomos. Esses átomos, na ligação covalente, eles estarão compartilhando os elétrons entre si para adquirirem aí uma estabilidade. E essa estabilidade é baseada em quem, gente? Essa estabilidade ela vai ser baseada nos gases nobres. Vocês sabem que os gases nobres eles possuem uma estabilidade de 8 elétrons na sua camada de valência, tá bom? Então, é com essa estabilidade do número 8 elétrons na camada de valência que nós estaremos trabalhando aqui na ligação covalente. Ou seja, esses átomos eles estarão trabalhando entre si, compartilhando os elétrons para terem 8 elétrons na sua camada de valência ou 2 elétrons na sua camada de valência. Professor, mais 2 elétrons, por que o senhor estava falando de 8? Porque nos gases nobres, nós teremos o hélio com 2 elétrons na sua camada de valência. Não esqueçam, os demais nós teremos 8 elétrons, tá bom, gente? Mas o hélio apenas terá 2 elétrons na sua camada de valência. Então, para iniciarmos, a ligação covalente, ela faz o compartilhamento de elétrons. Não esqueçam disso, tá bom? Eles compartilham entre si para adquirirem o quê? Para adquirirem a sua estabilidade na sua camada de valência. Nós estamos falando de camada de valência, que é a última camada da distribuição eletrônica com seus elétrons envolvidos, e estamos falando aqui de quê? De pares eletrônicos que serão formados para esses átomos adquirirem a sua estabilidade. Belezinha, nono ano? Então, você que é do nono ano, chega mais, vamos aqui para o nosso próximo slide. Como que ocorre essa ligação covalente, tá, gente? Vamos ver aqui. No caso, como eu falei para vocês, nós teremos o compartilhamento de elétrons, como vocês estão analisando aqui na imagem. Só beber aqui um pouquinho de água. Nós temos aqui o compartilhamento de elétrons. Então, como que ocorre o compartilhamento desses elétrons? Nós temos no primeiro exemplo, lá na página 4 de vocês ainda, bem lá no final, ela vai fazer o quê? O compartilhamento, ou seja, a formação da molécula do gás hidrogênio. Esse gás que é tão essencial para a vida e essencial para o ecossistema. Então, o gás hidrogênio, nós temos aqui o nosso gás hidrogênio, tá bom? A formação dessa molécula. A primeira coisa que nós vamos fazer na ligação covalente para a formação de uma molécula é a distribuição eletrônica. Então, se você ainda não sabe fazer a distribuição eletrônica, volta lá nas nossas aulas anteriores. Nós temos uma aula específica de distribuição eletrônica, distribuição de Linus Pauling, tá bom? Que é aquela 1s2, 2s2, 2p6. Não esqueçam, vocês precisam aprender esta sequência, tá bom, gente? Então, nós temos aqui a formação do nosso gás hidrogênio, da nossa molécula. Então, vamos começar a nossa distribuição. A nossa distribuição, o gás hidrogênio, ele tem um número atômico de número 1, não é mesmo? Então, vamos agora distribuir. Se é só um átomo, então, nós só temos aqui a primeira camadinha de número 1. Então, nós teremos aqui a distribuição de apenas um S1, tá bom? Deixa eu colocar uma canetinha aqui vermelha. Um S1, ou seja, estou conseguindo, galera, só um pouquinho. Tá aqui. Um S1. Então, esse 1 elétron, ele foi distribuído por quê? Porque o número atômico a ser distribuído do hidrogênio é apenas de 1 elétron, beleza? Então,
eu tenho que formar o meu hidrogênio. E eu sei que o meu gás hidrogênio, ele possui quantos elétrons? Então, ele possui aqui, ó, 2 elétrons. Ele precisa de 2 elétrons. Isso significa que, para que aconteça a formação da molécula de hidrogênio, eu tenho automaticamente que ter outro hidrogênio. Por quê? Porque se eu tivesse apenas só esse hidrogênio aqui, gente, olha só, se eu tivesse apenas esse hidrogênio, não olha para esse outro. Se eu tivesse apenas esse hidrogênio, eu teria apenas um elétron. E nós falamos agora anteriormente que todos os átomos eles vão se espelhar, com exceção lá da ligação metálica, na estabilidade de um átomo, dos gases nobres. Então, lá na minha tabela periódica, no grupo dos gases nobres, eu terei o hélio. O hélio ele tem quantos átomos ali na sua estabilidade? Quantos átomos eles têm? Quantos elétrons ele tem? Ele terá 2 elétrons na sua camada de valência. Então, isso significa dizer que o hidrogênio que tem um, ele precisa de outro hidrogênio, e aí eles compartilham os elétrons entre si, dando aí a sua estabilidade, ficando parecido com o gás nobre. Então, ele vem aqui, ó, se juntam e compartilham, formando o seu par de elétron. Automaticamente, se nós temos 2 elétrons, esse átomo aqui, essa molécula de hidrogênio, ela estará o quê? Igual a um quê? A um gás nobre, porque o hélio possui 2 elétrons na sua camada de valência. Então, se esse hidrogênio ele possui ali com seu compartilhamento 2 elétrons, ele fica o quê? Ele fica estável, igual a um gás nobre. Nós estamos falando de estabilidade de elementos químicos que tem que ficar o quê? Parecidos, iguais a um gás nobre. Ou com 8 elétrons na sua camada de valência, ou com 2 elétrons na sua camada de valência. Nesse caso aqui, nós temos o hidrogênio, e o hidrogênio precisou compartilhar o seu elétron, os 2 ali, para adquirirem, no caso, a sua estabilidade, com 2 elétrons na sua camada de valência. Acabou por aí, prof? Acabou não. Então, vamos seguir aqui na apostila de vocês. Como que o hidrogênio ele vai ser representado? E isso aí vocês vão encontrar na página de número 5 de vocês, tá bom? Página 5, lá no primeiro parágrafo, tá, gente? Então, na página 5, no primeiro parágrafo, ela vai questionar e vai definir aí para vocês que a representação na ligação covalente ela pode ser de 3 formas. E quais são essas formas que elas podem obter? Elas podem ser de forma molecular, elas podem ter essa representação molecular, elas podem ter uma representação eletrônica, que é aquela de distribuição eletrônica, e ela pode ter uma fórmula estrutural também. Então, são 3 as formas: fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. Agora eu vou explicar para vocês e mostrar como que elas são representadas aí passo a passo. Vamos aqui para o nosso próximo PowerPoint. A fórmula molecular, o que é? É o que nós já vemos na nossa aula, sempre periodicamente, que são as siglazinhas, os compostos. Então, a fórmula molecular, ela faz o quê? Ela indica a quantidade de átomos de cada elemento, que compõe aí, gente, cada molécula. No caso, nós estamos trabalhando com quem? Com o nosso maravilhoso hidrogênio. Então, nós temos aqui o nosso hidrogênio. Então, isso significa que, se a fórmula molecular, ela indica o quê? A quantidade de átomos, nós podemos dizer que o hidrogênio ele tem 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos nesse elemento químico. Se tivesse o carbono, seria a quantidade de átomos diferente, né? Se nós tivéssemos, no caso, peguem a tabela periódica de vocês. Lá no grupo 1, se você tivesse o sódio, por exemplo, ele teria quantos átomos? Ele teria 11 átomos ali no seu elemento. Então, a fórmula molecular, ela indica a quantidade de átomos de cada elemento que compõe a molécula. Então, nós temos aqui a nossa molécula, o hidrogênio, e 2 átomos ali que vão compor essa molécula para a sua formação. Beleza? Bem simples, bem fácil, né, gente? Nós teremos aqui a fórmula eletrônica.
A fórmula eletrônica ela é representada nada mais nada menos como o compartilhamento desses elétrons. Lembram que eu falei para vocês? O hidrogênio ele tinha só o quê? Um elétron. E esse um elétron ele não chega à estabilidade de um gás nobre, porque o gás nobre hélio ele tem 2 elétrons. Então, esse hidrogênio ele precisou compartilhar o seu elétron, então essa fórmula eletrônica ela é representada através dessas bolinhas, os pares eletrônicos. Isso aqui é um par eletrônico, tá, gente? Um par eletrônico. Então, a fórmula eletrônica ela é representada pelas bolinhas, que é justamente o quê? A distribuição eletrônica desses pares, ou o compartilhamento desses pares para essa molécula aí atingir a sua estabilidade, beleza? Vamos para o nosso próximo PPT aqui. Nós teremos a fórmula o quê? Estrutural. Então, como que ocorre a fórmula estrutural de um elemento, da formação de uma molécula? A fórmula estrutural ela vai expor os pares de elétrons de uma outra forma. Elas sempre serão representadas aí por um traço, tá? E esse traço ele indica se vai ser uma ligação simples ou se vai ser uma ligação composta. No caso do hidrogênio, como nós tivemos apenas um compartilhamento de elétrons, tá bom? Um par de elétrons, então nós podemos dizer aí que esta ligação, ela será uma ligação simples, tá bom? Então, se é uma ligação simples, você vai colocar apenas o quê? Um traçozinho. Agora, se fossem 2 ou mais pares de elétrons compartilhados, aí você iria acrescentar mais outros traços para indicar quantos pares de elétrons, no caso, haveriam aí na formação dessa molécula, tá, gente? Então, essa fórmula estrutural, ela expõe o quê? O par de elétrons sendo representado por um traço apenas, tá bom? Vamos aqui para o nosso próximo PowerPoint. Como eu falei para vocês, nós teremos ligações duplas, tá bom? Então, como que ocorre aí essa ligação dupla? A ligação dupla, vamos trabalhar agora com o oxigênio, tá? Deixamos o hidrogênio ali de lado, vamos trabalhar agora com o oxigênio, tá? Então, para a formação do oxigênio, vocês vão poder encontrar isso na página 5 de vocês, abaixo do quadrinho lá onde eu expliquei as 3 tipos de fórmula, tá? A fórmula estrutural, a fórmula eletrônica, que é conhecida como a fórmula de Lewis, e a fórmula aí estrutural, tá bom, gente? Fórmula molecular também. Então, a ligação, a dupla, você pode representá-la por 2 tracinhos, já é dupla 2, então nós teremos 2 compartilhamentos de quê? De pares de elétrons. Então, nós temos aqui a formação do nosso gás oxigênio, esse O2 representado. Então, são necessários, como falei para vocês, 2 pares de elétrons. Primeira coisa que eu tenho que fazer, distribuição eletrônica de quem? Do meu oxigênio. Então, vamos distribuir aqui o meu oxigênio. O número atômico dele é 8, tá bom? Então, o número atômico do meu oxigênio, se vocês olharem lá na tabela periódica, é 8. Isso significa que eu terei que distribuir quantos elétrons? 8 elétrons nas minhas camadas. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p4. Por que não 2p6, professor? Porque vai passar a quantidade de 8 elétrons que eu estou querendo distribuir. Eu só quero distribuir 8 elétrons. Então, se você tem 8 elétrons, você pode aí distribuir essa quantidade. E não a mais, tá bom, gente? Esse meu subnível, ele caberia o quê? 2s2, 2p6. Ele poderia até ali ter 6 elétrons, mas como você só precisa de 4, então você só coloca 4. Se nós formos somar aqui, nós teremos 2 mais 2, 4, mais 4 dão 8 elétrons. Então, a minha distribuição eletrônica está correta. Cada átomo de oxigênio precisa ter, então, o quê? Cada átomo de oxigênio ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Então, esses 8 elétrons na sua camada de valência é que vai acontecer aí a formação do oxigênio. Então, de que forma isso vai ser? Olhem só.
Eu tenho aqui o meu oxigênio, tá bom? Isso significa o quê? Isso significa que eu terei 2, 4, 6 elétrons na minha camada de valência. Por que na minha camada de valência? A camada de valência, vocês vão somar a quantidade de elétrons da última distribuição eletrônica, da última camada. E no caso aqui do meu oxigênio, na minha última camada, a camada de valência, ela terá apenas a distribuição de 6 elétrons. Olha só, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Olhem apenas para esse oxigênio aqui que eu estou mostrando para vocês. 6 elétrons ali na minha camada de valência. Então, esse oxigênio ele precisa adquirir o quê? A sua estabilidade, tá, gente? Então, se ele precisa adquirir a sua estabilidade, automaticamente ele tem que encontrar outro oxigênio, porque nós vamos formar a molécula ali do O2, não é? Então, são dois ali oxigênio. Então, ele precisa se encontrar com outro oxigênio e compartilhar os seus elétrons para chegar à sua estabilidade de quantos elétrons? 8 elétrons, gente. Não esqueçam, nós estamos trabalhando com o quê? Com a estabilidade dos gases nobres. Então, se o meu oxigênio tem 6 elétrons, quantos elétrons ele precisa aí adquirir para ganhar sua estabilidade? Ele precisa de 2 elétrons, que dariam 8. Então, ele chega junto com outro oxigênio, tá certo? Que também tem 6. E esses 2 oxigênios irão compartilhar os seus elétrons entre si, que no caso serão 2 pares de elétrons, e aí eles vão adquirir a sua estabilidade. Deixa eu só pegar aqui a minha borracha para vocês entenderem que legal. Aqui. Então tá aqui, ó. Esses 2 átomos de oxigênio, quando eles se juntam, ou seja, eles começam a compartilhar os elétrons que eles têm na última camada deles. Ou seja, se nós formos contar aqui, ó, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha só aqui, ó, 7, 8, porque eles estão compartilhando entre si o que? Os seus elétrons. A mesma forma, o outro oxigênio, ele vai ali compartilhar com o seu outro oxigênio amiguinho e vai adquirir a estabilidade de 8 elétrons cada um na sua camada de valência. Viu como é fácil? Eles apenas compartilham entre si os elétrons que eles têm para adquirir a estabilidade de um gás nobre, tá bom, gente? Essa é a intenção, chegar a 8 elétrons na sua camada de valência, e quando nós falamos em ligação covalente, nós falamos em compartilhamento de elétrons. Eles estarão compartilhando os seus elétrons entre si, tá bom? Vamos aqui adiante na nossa planilhazinha da nossa. Como eu falei para vocês, nós temos o quê? 2 pares ali sendo compartilhados. E como eu representaria essa formação da minha molécula do oxigênio? Então, eu tenho aqui O2, é a fórmula molecular, muito usada por nós. A fórmula eletrônica é o quê? A quantidade de elétrons distribuídos ou compartilhados. No caso, na camada de valência, eu terei apenas 6 elétrons em cada um. Então, eles precisam de 2 elétrons para adquirir a estabilidade. E a fórmula estrutural será 2 traços. Por quê? Porque eles precisaram compartilhar 2 pares de elétrons para adquirirem a sua estabilidade e ficarem com 8 elétrons, ganhando aí o seu trono e ficando iguais a um gás nobre, né, gente? Isso é muito show, isso é muito legal. Então, eles adquirem essa sua estabilidade devido ao compartilhamento de elétrons que eles irão ter, tá bom? Então, vamos adiante aqui. Nós temos aqui que lembrar algumas características, e aí o livro de vocês vai falar isso na página 5, no quadro roxinho, que são algumas observações. E quais são essas observações que o livro de vocês vai falar? Primeiro, que quando nós temos aí, gente, átomos, e esses átomos se unem, e são do tipo do mesmo elemento químico, por exemplo, o hidrogênio, eles se unem porque eles são do mesmo elemento químico. Nós teremos a formação de uma substância simples. Eles estão se unindo, estão compartilhando seus elétrons, eles são iguais, mesmo elemento químico.
Então, nós teremos a formação de quê? De uma substância totalmente simples. Por que simples? Porque eles formam o mesmo elemento químico. Eles estarão ali apenas compartilhando seus elétrons entre si. Beleza? E aí, o exemplo de uma substância simples, nós já vimos lá no primeiro bimestre, nós temos o hidrogênio, por exemplo. E, prof, como seria aí a formação de uma substância composta, por exemplo? Uma substância composta, ela tem uma característica um pouco diferente, tá, bens? Tá, meninos? Essa característica é o quê? É quando nós teremos o quê? Átomos de elementos diferentes, tá bom? Como diferentes, professor? A formação de uma molécula, a molécula da água. Nós temos aqui, ó, o hidrogênio e nós temos o oxigênio. Eles são elementos químicos diferentes. Se vocês olharem lá na tabela periódica, eles são separados, cada um lá no seu lugar. Então, eles se unem para a formação de uma nova substância. Dois elementos químicos totalmente diferentes. Então, essa substância que está sendo formada, ela é conhecida como uma substância composta, porque nós temos a formação de dois elementos químicos totalmente diferentes, tá bom, gente? E aí, nós vamos ter outras características também com relação à ligação covalente. Eu quero mostrar agora para vocês algo bem interessante. Olhem só aqui. Nós temos, no caso, a substância composta, a ligação covalente entre o átomo de hidrogênio e oxigênio. Então, como que ocorre a formação aí de uma ligação covalente em uma substância composta? Vamos trabalhar agora com a formação da molécula da água. Percebam, nós já trabalhamos com o hidrogênio sozinho, nós já trabalhamos com o oxigênio sozinho. Agora, nós estamos trabalhando com o quê? Dois elementos químicos diferentes, e esses dois elementos químicos diferentes, eles irão formar uma nova substância, tá, gente? Então, essa substância que nós vamos trabalhar a partir de agora é o nosso H2O, a nossa água, tá? A formação da água. E para a formação da água, nós precisamos de quê? Hidrogênio e oxigênio. Então, automaticamente, como que vai acontecer essa formação? Primeiramente, gente, deixa eu só voltar aqui. Primeiramente, não vai dar para voltar, tá? Mas, primeiramente, o que vai acontecer? Vocês terão aí pares de elétrons, isso vocês vão conseguir observar lá na página 5 de vocês, tá? E aí vocês têm dois hidrogênios, por quê? Porque nós vamos ter dois átomos de hidrogênio, dois elétrons ali para ser distribuídos. Ambos, cada hidrogênio, nós vimos lá no início que eles só têm apenas o quê? Um elétron. Então, para eles adquirirem a estabilidade, precisam de dois hidrogênios. Então, nós teremos dois hidrogênios. E o oxigênio, nós vimos que na última camada dele, ele terá apenas quantos elétrons? 6 elétrons, lembram? O oxigênio tem 6 elétrons e o hidrogênio tem 1. Então, hidrogênio com hidrogênio, nós teremos dois hidrogênios, porque dariam 2 elétrons. E o oxigênio, nós teremos 6 elétrons. Então, o que vai acontecer para a formação da água? Quando eles se unem, quando eles compartilham ali entre si os seus átomos de hidrogênio com os átomos de oxigênio, se vocês forem contar, nós teremos o total de quantos elétrons? 6 do oxigênio. Um de um hidrogênio com o outro de outro hidrogênio, nós teremos o total de 8 elétrons na camada de valência, dando estabilidade para a formação dessa substância que nós estamos falando, que é a substância conhecida como a água, belezinha? Então, como que ela vai ser estruturada? Como é que ela tem a sua forma, a representação? Nós temos a nossa fórmula molecular, que vocês podem observar aqui, H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, né? Nós temos aqui um átomo de oxigênio porque ele faz o compartilhamento, tá, gente? Para chegar à formação de um gás nobre. Nós temos a nossa fórmula eletrônica, que é a distribuição eletrônica. Observem que nós temos o oxigênio com 6 elétrons na sua camada de valência. E aí um hidrogênio compartilhou aqui o outro hidrogênio, atingindo a quantidade de 8 elétrons na camada de valência. É uma ligação simples, tá bom? Então, não é uma ligação dupla, porque nós não temos mais de um par. Nós temos apenas aí a composição de um par de elétrons sendo compartilhados, tá bom, gente?
Então, é esse o compartilhamento e a ligação covalente ela é representada dessa forma. Ligação covalente é nada mais nada menos que o quê? Que o compartilhamento entre esses elétrons, tá bom? Resumindo, eles vão compartilhar esses elétrons entre si justamente para adquirirem uma estabilidade para ficarem igual a um gás nobre. Então, para nós encerrarmos a nossa aula, se você não sabe o que é um gás nobre, corre lá na tabela periódica, corre lá na nossa aula de número 1, assiste a nossa aula que o prof explicou lá o que são cátions, o que são ânions, como que esses elementos vão adquirir a estabilidade e chegaram a 8 elétrons. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Daqui a pouco nós temos a nossa terceira aula, tá bom? Fiquem com Deus e um abraço e até a próxima, se Ele quiser. Tchau, gente!